essa introdução aqui. Peço que os irmãos estejam orando pelo trabalho indígena, pelo trabalho de evangelização entre os indígenas. Nós começamos a ver, meus irmãos, semana passada, o terceiro quadro de Apocalipse. O sétimo, nós vimos aqui sobre as trombetas, né? Nós vimos sobre as trombetas, capítulo 8, a partir do verso de número 2, ali começam as trombetas. Antes dele falar sobre as trombetas, nós vimos que ele fala a respeito das orações da igreja, né? Porque ele mostra ali no verso de número 3. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incenso de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, ou seja, as orações, com as orações dos santos. E o anjo tomou um incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, né? Então, primeiramente, ele mostra o quê? A importância da igreja estar constantemente orando. Por quê? Porque as nossas orações, elas sobem a Deus e Deus, ele responde às orações do seu povo. Aqui, meus irmãos, nós vimos uma resposta de juízo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, quando vai passando por sofrimento, por angústia, o povo eleva a Deus as orações. Então, Deus, ele ouve aquela oração de angústia do seu povo e responde com julgamentos. Foi o que aconteceu lá em Êxodo, né? Quando Deus ouviu as orações do seu povo, né? Deus viu o sofrimento do seu povo e enviou Moisés para trazer julgamentos sobre o Egito e, por fim, a libertação de Israel. Então, meus irmãos, as trombetas, elas são tocadas. A primeira trombeta, nós vimos, né, afeta o verde, a terça parte do verde. Então, nós temos que entender que esse afetar, ele não é algo que acontece de uma vez, mas que acontece desde que Cristo subiu aos céus e até o dia em que ele retornará. Então, a pergunta que eu fiz, eu refaço. A terça parte do verde já foi afetada? Provavelmente sim, né? Cada vez que a gente liga a televisão para ver um jornal a respeito da natureza, a gente vê o quê? Desmatamento, né? Desmatamento sobre desmatamento. Então é o cumprimento aqui dessa primeira trombeta. A segunda trombeta afeta uma terça parte do mar. Então a vida marinha é afetada, uma terça parte dela. A terceira trombeta, uma terça parte das águas doces. A quarta trombeta, nós vemos ali a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então essas trombetas, elas tocam a natureza. Elas tocam a natureza. Então a gente vê uma destruição da natureza. Uma destruição que vai acontecendo aos poucos. Tem acontecido desde que Cristo subiu aos céus. É um gemer da natureza. E toda a natureza tem sido afetada. O verde, a vida marinha, a vida nas águas doces, né? Também o sol, a lua, as estrelas, tudo tem sido afetado. Afetado por quê, meus irmãos? Por causa da maldade humana, por causa dos nossos pecados, porque a igreja ora e Deus tem manifestado os seus juízos sobre a terra. Esses são os sinais que devem nos levar a orar cada dia mais e mais e aguardarmos a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque esses sinais, eles nos mostram que a vida eterna, ela não é aqui. O novo céus e a nova terra não é aqui. E que a vida, embora nós já tenhamos vida em Cristo, a vida em abundante também não é aqui. Porque o pecado, ele trouxe mancha e trouxe o juízo de Deus sobre toda a natureza. Aí vem a quinta trombeta, e a quinta e a sexta trombeta,
elas são terríveis, elas afetam especialmente aqueles que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Agora vamos para o capítulo 10, para o capítulo 11. Esses dois capítulos que fecham a primeira parte. Aliás, o terceiro quadro. Então faltou uma trombeta, não faltou, meus irmãos? Nós vimos 6, faltou a 7. Antes dele falar da 7ª trombeta, ele vai fazer uma pausa. Então, ele, antes de falar das trombetas, ele fez uma pausa, falando a respeito da importância das orações. Amém, queridos? Agora, antes de falar da 7ª trombeta, que é o último ai, ele vai fazer uma outra pausa. Nessa pausa, ele vai falar sobre o quê? Sobre a importância da evangelização. O livro de Apocalipse, meus irmãos, tem esse enfoque na evangelização. Então, ele vai falar a respeito da importância da oração e a respeito da importância da evangelização. Por que a igreja está aqui neste mundo? Para orar, louvar, adorar, isso a gente vai ver também no Apocalipse, mas especialmente para evangelizar. Amém, queridos? Qual foi a ordem de Jesus Cristo? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa é a tarefa da igreja. Essa é a responsabilidade da igreja. E antes que a última trombeta toque, a igreja tem que fazer o quê? Pregar o evangelho. Levar o evangelho a toda criatura. Então vamos lá. Capítulo de número 10. A pausa, nós vamos falar sobre a pausa antes da 7ª trombeta. Capítulo 10. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então a gente vê aqui, meus irmãos, um anjo forte, um anjo poderoso, e esse anjo ele demonstra certo domínio, porque ele coloca os seus pés sobre o mar e sobre a terra. Então isso demonstra o domínio, ele tem domínio sobre o mar e sobre a terra. Ele brada, veja ali o verso de número 3, com grande voz, como ruge um leão. Então aqui a gente vê a sua autoridade, a sua força. E quando ele bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então aparecem aqui esses 7 trovões, mais uma vez aqui aparece o número 7. E veja o que acontece em seguida, verso de número 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu, no caso João, ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guardem em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Agora, meus irmãos, o que esses 7 trovões disseram? Eu não sei. Tem gente que tenta dizer, o que foi falado aqui, mas o fato aqui, meus irmãos, é que o que eles disseram, o que foi falado, o que foi ouvido, não podia ser relatado, não podia ser passado. Deuteronômio 29, 29, Há coisas que elas são encobertas e elas pertencem somente a Deus. Por que essas coisas não foram reveladas a nós? Foram reveladas a João. João viu e ouviu. Ele escreveu o que ele viu, como ele pôde escrever. Mas ele não escreveu aquilo que ele ouviu dos 7 trovões. Por quê? Porque não era para a gente saber. Não ia ser bom para nós. Não era do propósito de Deus que fosse revelado a todos nós. Verso de número 4. Guarda em segredo, as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Meus irmãos, há muitos mistérios que não foram revelados. Muitos mistérios que não foram revelados. Mas aquilo que é necessário, ouça aqui, aquilo que é necessário para a nossa fé, para a nossa salvação e para o nosso serviço foi revelado.
Então a Bíblia não é um livro sobre curiosidades. A Bíblia é um livro que nos revela a vontade de Deus, que nos mostra quem é Deus, ou aquilo que a gente precisa saber dele, e aquilo que ele requer de nós. Então, sempre quando a gente vai para as Escrituras, a gente tem que ir com esse intuito: quem é Deus e o que ele requer de mim. Simples assim. Porque muitos vão para as Escrituras com o intuito de curiosidade. O livro de Apocalipse não é um livro para curiosidade, mas é um livro para nós buscarmos aquilo que Deus quer de nós. Lendo um teólogo, o Hendricks, ele diz o seguinte, que embora diferentes visões e interpretações do Apocalipse, a nossa visão e interpretação nesse momento é a visão e interpretação amilenista, né, o fato de que nós estamos no milênio já, essa é a nossa visão. Então, independente das diferentes visões e interpretações do Apocalipse, o Apocalipse ele tem um só propósito: preparar o povo de Deus para a obra que lhe foi dada e para o retorno de Cristo Jesus. Amém, queridos? Esse é o propósito do livro do Apocalipse. Veja então comigo agora a partir do verso 5. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou àquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe: já não haverá demora. Meus irmãos, o tempo da vinda de Cristo está próximo. Desde o capítulo 1 nós temos visto: venho sem demora. O Senhor, ele virá. Mas pastor, está demorando tanto. Meus irmãos, não está demorando. Quanto tempo é o tempo para nós, né? Eu fico pensando, quanto tempo é o tempo para mim e para você esperarmos? Se a gente esperar 100 anos já está bom, né? Porque poucos passam disso. Deus, ele tem um propósito que é salvar os seus. Quando todos os seus forem salvos, então Cristo virá. Enquanto tiver gente ainda para ser salva, Jesus não voltará. É por isso que ele ainda não veio, segundo diz o apóstolo Pedro. Já não haverá demora. Verso de número 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Meus irmãos, o significado aqui é simples. Imagina lá o anjo grandão, poderoso, com um pé no mar, outro na terra. O anjo, ele tem o que na mão? Um livro. Nós já vimos lá no capítulo de número 5, um outro livro. Um livro que ninguém era digno nem de olhar para esse livro. Mas o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto, pela sua morte ele venceu. Ele foi e pegou aquele livro da mão daquele que estava sentado no trono. E ele então passou a reinar. Amém, queridos? Esse livro aqui é outro livro. É outro livro. Esse livro aqui, meus irmãos, ele representa o Evangelho. Ele representa o Evangelho. O livro, ele é dado a João. E o que é dito a João? Devora o livro. Na tua boca ele vai ser doce, mas no teu estômago ele vai ser amargo. O significado é simples, meus irmãos. Ouvir a palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui. Devorar o conhecimento, né? É algo que é gostoso, que é doce. Mas pregar o Evangelho
pode ser algo amargo. O evangelho ele tem duas coisas. A gente estuda ele, aprende ele é maravilhoso recebê-lo. Mas pregá-lo nem sempre é doce. Pregá-lo por vezes é amargo, por causa das consequências. Por causa das consequências. Perseguição, mentira. Então Jesus disse o quê? Bem-aventurados quando mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados quando perseguirem vocês. Isso, meus irmãos, está na Escritura. Então, a igreja os primeiros crentes, né, que receberam, os primeiros destinatários do livro de Apocalipse, eles haviam recebido o doce evangelho, mas pregar esse evangelho estava custando um preço altíssimo para eles. Por quê? Muitos estavam sendo perseguidos, estavam sendo expulsos das suas famílias, expulsos do convívio social, muitos estavam perdendo o seu comércio, sua posição na sociedade, muitos estavam até mesmo sendo mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Então, esse é o significado desse texto. Agora, meus irmãos, cabe à igreja o quê? Cabe à igreja se alimentar do evangelho e pregar o evangelho. Sabendo disso, o evangelho ele é doce para receber, mas amargo nas suas consequências. O mundo, meus irmãos, é um sistema fechado, um sistema que se opõe ao evangelho de Deus. Agora veja como o significado é este, né? Vamos ler o verso 10 e 11. O próprio texto traz o significado. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel, quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. A palavra profetizar aqui, como em outros textos da Escritura, não tem o sentido de nova revelação. Profetizar é trazer a palavra de Deus. Profetizar aqui significa proclamar a palavra de Deus. Esse é o sentido de profetizar. E era necessário que João profetizasse, não somente João aqui ele é um representante da igreja, é necessário que ele profetizasse a respeito de quê? Línguas, povos, nações e reis. Aparece aí o número 4. O número 4, meus irmãos, ele representa no livro de Apocalipse sempre a criação, sempre o mundo criado por Deus. Então são 4 seres viventes, são 4 anjos em 4 cantos da terra e é necessário que se pregue o evangelho a todo mundo, a toda criatura. É isso que ele está dizendo aqui. É necessário que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. É interessante ele citar aqui, né? Povos e línguas, e não apenas nações. Porque no Brasil, nós somos uma nação, mas quantos povos? Se você for um dia comigo lá na viagem para a Missão Caiuá, você vai ver. São muitos povos, com muitos costumes e com várias línguas. E é necessário que todos eles ouçam o Evangelho. Amém, queridos? Então, qual é a tarefa da igreja? As trombetas estão sendo tocadas aqui, né? Qual é a tarefa da igreja? Orar e devorar o Evangelho e aguentar as consequências do Evangelho, né? Pregar e aguentar as consequências do Evangelho. Aí ele vai falar aqui sobre o santuário de Deus, capítulo de número 11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Aqui, meus irmãos, há 2 grupos, né? Um grupo separado aqui. Mas o fato é o seguinte, que os gentios, eles vão calcar aos pés
a cidade santa, né, a igreja, vamos dizer assim, por 42 meses. A partir daqui a gente vai ver um pouco sobre esse tempo. E eu acabei não preparando um slide para explicar aos irmãos a respeito de como o tempo funciona no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele vai dividir o tempo em dois modos, né? Em dois modos. Então pensa, é como se fosse uma semana cheia. Uma semana cheia tem quantos dias, meus irmãos? 7 dias. Então é como se fosse 3 dias e meio do Evangelho e 3 dias e meio do não Evangelho, do inimigo. São 3 dias e meio que a igreja proclama o Evangelho com poder, e são 3 dias e meio que o inimigo, ele age, até matando a igreja. Só que o tempo não é igual para os dois grupos. Quando vai falar do Evangelho, é sempre um tempo longo. Sempre um tempo longo. 3 anos e meio. E quando vai falar do inimigo, são 3 dias e meio. Os irmãos estão compreendendo a diferença? Por quê? Porque o tempo do inimigo é um tempo abreviado. Mas o tempo do Evangelho é um tempo longo. Então nós estamos numa semana cheia, na meia semana longa do Evangelho. Já a meia semana do inimigo será uma semana curta, uma semana pequena. E ele não vai falar sempre 3 dias e meio. Né? 3 dias e meio, e na verdade, sempre quando ele falar sobre isso, vai falar se referindo ao inimigo. Mas às vezes ele vai falar 42 semanas, às vezes ele vai falar 1.260 dias, né? Mas tenha sempre esse entendimento, que o tempo de Deus ele é um tempo longo e o tempo do inimigo é um tempo curto. E, na verdade, meus irmãos, todo o tempo é o tempo de Deus, porque é Deus que determina o tempo de cada coisa. Lembre-se do capítulo 5, Cristo está no trono, Cristo está reinando. E é Cristo que determina os acontecimentos. Então vamos lá, as 2 testemunhas mártires. As 2 testemunhas mártires, elas representam o que, queridos? Olha aqui para mim antes da gente ler. Vou dizer o que elas representam. Há pessoas que interpretam esse texto literalmente, achando que haverão 2 testemunhas literais. Mas eu não creio assim, a igreja presbiteriana não crê assim. Tudo no livro do Apocalipse ele é simbólico. Então, por que essas 2 testemunhas elas seriam entendidas literalmente? Não. Para um testemunho ser válido, era necessário quantas testemunhas? 2. Quando Jesus mandou os seus discípulos para evangelizarem, ele mandou de 2 em 2. Então, essas testemunhas, elas representam a igreja e o seu trabalho de evangelização. Vamos ver o texto. Darei as minhas testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Olha só o tempo do inimigo lá em cima. 42 meses, né? Calcarão aos pés da cidade santa. Agora você faz a conta aqui. Darei as 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco, né? Numa semana cheia, como se diz, daria meia semana para cada um. São estas as 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca. Ou seja, as portas do inferno não podem resistir, não podem segurar, não podem prevalecer contra essa igreja. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar os céus. Jesus disse, dar-vos-ei as chaves dos céus. Né? O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Para que não chova durante os dias em que
profetizarem. Então veja só, meus irmãos, durante o tempo da evangelização, a igreja ela tem poder, ela tem autoridade. Só que é durante o tempo da evangelização. Acabou esse tempo, acabou esse poder. Então há um tempo para fazermos a obra de Deus, há um tempo para evangelizarmos. Verso de número 6. Tem autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantos quiserem. Aqui no verso de número 6, ele lembra pelo menos 2 grandes profetas. Elias fez o que, meus irmãos? Orou para que não chovesse e não choveu. Acabe e Jezabel puderam deter Elias? Não. Elias era um só. Mas ele não pôde ser detido, porque Deus era com ele. Moisés foi para o Egito. Agora você imagina Moisés chegando lá no Egito. Meus irmãos, o Egito era o maior império da época. Quem era Moisés? Moisés, embora antes, príncipe do Egito, quando ele voltou como o quê? Como pastor. Ele tinha na mão um cajado. O faraó podia ter matado ele a qualquer momento, mas não pôde, porque Deus era com Moisés. É como Jesus. Você vai lendo o livro de João, queriam pegar Jesus toda hora, mas diz assim, não puderam fazer nada, porque ainda não era chegada a sua hora. Então veja só, verso de número 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, olha só, então a igreja vai proclamar até concluir o seu testemunho. Amém, queridos? Vocês estão entendendo aqui o texto? A igreja tem autoridade para cumprir a missão. Até que ela cumpra a missão, ninguém pode detê-la. Mas uma vez que ela cumprir a sua missão, aí ela vai ser detida. Quando todos aqueles a quem Deus quer salvar forem salvos, então a igreja já cumpriu a sua missão. E aí então é tempo do inimigo agir por um curto espaço de tempo. A besta, A besta que surge do abismo. Nós já vimos, um pouco sobre ela, mas ela reaparecerá no capítulo 13 em outro quadro. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. Aqui, meus irmãos, é um texto de difícil interpretação, porque a gente vê que ele fala aqui da derrota da igreja e da morte da igreja. Mas presta atenção, a igreja já cumpriu a sua missão. Não é o que ele fala aqui antes. É o que ele fala antes, olha só. Quando tiverem concluído o testemunho que devem, trabalho feito. O trabalho foi feito. Já viu aquela pessoa que chega na hora de morrer? A pessoa está lá no leito de morte. Aí a pessoa fala assim, eu já cumpri aqui a minha missão. Eu vou em paz. Eu já cumpri a missão. É como se ela dissesse, eu não tenho mais o que fazer aqui. As duas testemunhas, depois que elas cumprirem a missão, aí é que a besta vem, peleja contra elas e as vence e as mata. Mas elas já cumpriram a missão. É isso que a gente tem que ter na mente. Amém, queridos? Então, às vezes, a gente fica assustado, Meu Deus, o mundo está complicado, parece que a besta já saiu do abismo. Meus irmãos, se a igreja já cumpriu a sua missão, e quando a igreja terá cumprido a sua missão? Isso é só Deus que sabe. Uma pessoa, um indivíduo, nós não vamos saber na hora. A gente vai estar aqui, talvez, mas a missão já terá sido cumprida. Se o evangelho chegar a todas as nações, a missão já foi cumprida. Verso de número 8, olha o que acontece. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Nós sabemos que o Senhor foi crucificado em Jerusalém, mas aqui ele fala que ele foi crucificado como que em Sodoma e Egito. Porque, meus irmãos, aqui são 2 grandes inimigos do povo de Deus.
Veja só, né? O cadáver das duas testemunhas está na praça da grande cidade, que espiritualmente, olha só. Então a igreja está como que morta. Mas quem está vivo aí? O pessoal de Sodoma e o pessoal do Egito. O pessoal de Sodoma, por quê? Porque a Sodoma precisa vir. A velha Sodoma, ela precisa voltar das cinzas. Para que Jesus venha. Antes que Jesus venha, a Sodoma ela vai retornar. E a gente se lembra dos pecados de Sodoma. Eles quiseram abusar até dos anjos de Deus. Um povo entregue a toda sorte de pecado. E o Egito, um povo entregue a toda sorte de idolatria. Eles precisam voltar. Mas eles vão voltar com toda a força. E vão pelejar contra a igreja, vão vencer a igreja, e vão matar a igreja. Mas a igreja já terá cumprido o seu papel. E a gente vê, meus irmãos, a gente vê os sodomitas se levantando. A gente vê os egípcios, idólatras, se levantando. Idólatras, se lembram de como era o coração de Faraó? Ele achava que ele tinha poder. Ele se achava o próprio Deus. E assim, homens no nosso tempo acham que têm poder, acham que na verdade, são maiores do que Deus. E eles querem fazer o quê? Eles pelejam contra a igreja. Eles pelejam contra a igreja. Só que até que a igreja cumpra a sua missão, eles vão pelejar contra a igreja, só que eles vão bater num muro. Só que quando a igreja já tiver cumprido a sua missão, aí eles sim, só então vão conseguir vencer a igreja e até matá-la. Mas por um curto espaço de tempo. Veja o verso de número 9. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Por quanto tempo? Um curto tempo. 3 dias e meio. Não é 3 dias e meio literal, meus irmãos. Que significa um curto tempo. E não permite que esses cadáveres sejam sepultados. Então eu imagino, isso é coisa da minha imaginação. O pessoal passando por igrejas e vendo, templos vazios, igrejas mortas. Verso de número 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Então o mundo, meus irmãos, é lógico, O mundo se alegra porque a igreja já não mais existe. O mundo se alegra porque a igreja não tem mais o seu poder. O mundo se alegra porque a igreja não mais atormenta o mundo. Porque, meus queridos, nós somos um tormento para o mundo. Olha aqui para mim. Criança é bênção. Nós somos um tormento para o mundo. Sabe por quê? Porque o mundo prega uma coisa, a gente prega outra. O mundo prega, por exemplo, família. Família é o que você quiser. A igreja prega. Não, família é pai e mãe. O mundo prega. Não, casamento é o que você quiser. Qualquer forma de amor vale a pena. A igreja fala, não. Casamento é entre o homem e uma mulher. Os sodomitas, eles ficam loucos. Eles querem que a igreja seja destruída. Eles querem matar a igreja. E agora que a besta surge, e ela então vence e mata a igreja, eles se alegram. Por quê? Porque agora eles podem fazer o que eles querem e não há mais restrições para pecar. Com a igreja morta, na cabeça deles é como se Deus estivesse morto também. Eles se alegram. Veja o verso de número 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois de um curto espaço de tempo, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. Aqui, meus irmãos,
segundo os intérpretes, é uma referência à ressurreição dos santos dentre os mortos. E aqueles que viram, e aqueles que os viram, sobreveio grande medo. As duas testemunhas ouviram a voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui, o arrebatamento dos santos. E subiram aos céus numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Esse deram glória não significa conversão, viu, meus irmãos? Leia o Antigo Testamento que você vai ver muitos que deram glória a Deus, mas não se converteram. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então são 3 ais. Mas olha aqui, antes da 7ª trombeta ele fez o quê? Ele fez uma pausa. Aliás, antes de anunciar as trombetas, ele fez uma pausa falando da importância da igreja orar. Antes da 7ª trombeta, ele fez uma pausa falando sobre a importância da igreja fazer o quê? Dar o seu testemunho. Pregar o evangelho. E qual é a 7ª trombeta, meus irmãos? Juízo final. A igreja já proclamou o evangelho, já cumpriu a sua tarefa. A igreja já ressuscitou dos mortos, já foi arrebatada. Vem o que então? Juízo final. 7ª trombeta. Vamos ler. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos. A igreja já está com Cristo. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se com o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que eras e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E ele reinará, como vimos, pelos séculos dos séculos. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, e para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem o que nós temos aqui, meus irmãos? Estabelecimento do juízo final. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. É uma referência ao juízo final de Deus. Povo de Deus com Deus, ressurreto, arrebatado, na presença do Senhor, reinando com Cristo pelos séculos dos séculos, e aqueles que ficaram, eles sofrem imediatamente o juízo de Deus. A partir do verso 12, ele vai começar um outro quadro, totalmente novo, e que a gente vai ver a partir da semana que vem. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós te louvamos pela tua santa palavra e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos dê graça para orarmos, que o Senhor nos dê fome da tua palavra, para que possamos nos alimentar deste livro e pregá-lo, Pai. Dá-nos forças para suportarmos os ataques do inimigo, Pai. Porque a pregação do Evangelho, as consequências de pregar o Evangelho podem ser amargas. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor é com a sua igreja. E que nós, enquanto neste mundo, enquanto testemunhas do Senhor, cumpriremos a nossa missão. Porque o Senhor é conosco. Após termos cumprido a missão, então o Senhor entregará este mundo às mãos do inimigo para juízo. Mas até que a igreja cumpra a missão, ó Deus, pedimos, encha-nos com o teu Espírito Santo, para que possamos pregar o Evangelho e testemunhar a muitos povos, línguas, nações e reis. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.